No início do anime, vemos o protagonista chamado Leon, irritado com o jogo do gênero Otome, que se baseia em controlar uma personagem feminina e desenvolver algum relacionamento com os homens do jogo. Leon tem que jogar esse game por causa da irmã dele que quer ouvir o áudio extra do final do jogo, mas não tá afim de jogar. Por isso, ela pediu pra ele zerar o jogo enquanto ela viaja, usando como chantagem algo que ele fez com uma garota e não quer que ela conte pra mãe. E galera, a gente já chegou aos 150 mil inscritos, pô, sério mesmo, vocês são demais. Então vamos chegar agora aos 200 mil, galera. Então bora dar aquela força pro canal e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 7.304 likes. E agora bora lá. Enquanto joga, ele reclama de tudo, dos personagens, da história, do enredo, tudo irrita ele. Na tela do jogo vemos que a história se passa em um reino de ilhas flutuantes, mas além de ter masmorras e monstros, também tem naves e armaduras tecnológicas no jogo, é uma loucura. Após muito tempo jogando, ele finalmente termina, mas percebe que tá com muita fome, então decide ir numa loja de conveniência. No caminho, Leon escorrega e cai de uma escada, aparentemente morrendo no processo. De repente, ele acorda como um menino deitado em um gramado e se questiona se ficou louco. Quando Leo levanta e reconhece a paisagem, o pai dele aparece e dá uma bronca nele por ter fugido. Nesse momento, a madrasta do menino, que é uma mulher vaidosa chamada Zola, aparece e fica esnobando o pai e o filho, dizendo que é ela que mantém eles. Mais tarde, em um depósito, Leon conversa com o irmão, que comenta que eles vivem no depósito porque Zola odeia eles por serem meninos e bastardos. O irmão também comenta que ele precisa estudar para conseguir se casar na academia. Isso faz ele lembrar de algo. Quando o irmão dele fala sobre as mulheres dominarem esse mundo, Leon finalmente percebe que reencarnou no mundo daquele jogo Otome e grita em desespero. 10 anos depois, Leon ainda tá vivendo no mesmo lugar. Ele anotou tudo o que lembrava do jogo para poder se dar bem conforme a história avança, mas ele percebeu que ele é um mob, ou seja, um figurante, e depois de todo esse tempo ele até prefere continuar como um personagem genérico e viver uma vida simples. Infelizmente, Zola arranjou um pretendente para ele, uma mulher de 50 anos que já casou mais de 7 vezes e todos os maridos morreram em combate. Leon se recusa a casar com essa mulher e quer ir para a academia, mas Zola diz que eles não têm mais dinheiro para mandar outro filho para a academia. Então, considerando que o problema é o dinheiro, Leon tem um plano e parte em uma viagem para fora da ilha em um barco voador. No caminho, ele encontra uma carpa rainha, um tipo de peixe voador gigante. Leon se lembra que é uma boa fonte de XP no início do jogo e elimina ela com um tiro de espingarda. Quando o ponteiro da bússola começa a girar, ele percebe que chegou onde queria. Olhando para baixo, Leon encontra uma luz abaixo do oceano e fala que é um dispositivo de transporte. Ele tenta descer até a água com o barco voador, mas é sugado por um furacão. De repente, Leo aparece em outra ilha perto de uma construção abandonada. Lá dentro, ele encontra um robô que entra em modo de combate, mas Leon usa a munição mágica de eletricidade para derrotar o robô. Depois disso, ele chega em um hangar gigante e entra em uma nave onde outro robô ainda maior percebe o intruso e começa um combate. Dessa vez, a munição elétrica não funciona e o robô ativa uma barreira de proteção depois que Leon usa uma granada de eletricidade. E o próximo tiro de Leon é detido pela barreira. Então, depois que a barreira desaparece, Leon usa uma granada normal, o que o robô acha estranho, mas isso danifica um pouco a máquina e ele agarra Leon com uma mão e levanta ele. Nesse momento, o robô fala que é de uma civilização antiga e que o objetivo era eliminar a civilização nova, mas a civilização antiga foi derrotada, porém o robô ainda tem o objetivo de eliminar a civilização nova e começa a apertar o cara com tanta força que Leon chega a sangrar pela boca. Como último recurso, ele aponta a espada pro robô e ativa uma função que surpreendentemente ejeta a lâmina, acertando ela na cabeça do robô e soltando uma descarga elétrica que derrota ele na mesma hora. Em seguida, Leon anda até o painel de comando onde o sistema reconhece ele como membro da nova civilização, mas com características da civilização antiga. Fraco pelo combate, Leon acaba caindo desacordado no chão. Em casa, Zola comenta que Leon é um idiota, que além de arruinar o casamento arranjado, saiu em uma aventura e acabou morrendo. O pai de Leon não tem certeza sobre a morte dele, mas ela comenta que faz 3 meses que não se tem notícia de Leon. A conversa é interrompida quando lá fora, Leon chega com uma nave cheia de tesouros e um drone flutuante em forma de esfera que chama ele de mestre, e aparentemente é a mesma inteligência artificial da nave. Com toda essa fortuna, foi fácil recusar o casamento e, como previsto, Leon passou a frequentar a academia. Antes de ir para a academia, Leon começou a fazer os preparativos em uma ilha desabitada, que encontrou quando voltava para casa. O drone chamado Lucian dá ideias do que ele mesmo pode construir nessa ilha, como fontes termais e pontos turísticos
turísticos. Leon pretende encontrar alguém na academia para se casar e viver como um baronete do interior, porém ele recebeu a classificação de barão na academia, provavelmente por ter desbravado a masmorra e descoberto a ilha. Então Leon terá que encontrar alguma mulher de alto escalão como a Zola. Depois, ao chegar na academia, Leon reconhece como o início do game. Ele vê alguns dos personagens principais como os homens que ele tinha que correr atrás e a rival da protagonista. Em um momento, ele vê o príncipe do reino tendo diálogo com uma menina, e Leon reconhece como um dos diálogos da protagonista, mas ele não reconhece a menina, só acha o rosto familiar. Mais tarde, em uma mesa com outros caras comuns, chamados Daniel e Raymond, Leon pergunta se algum deles viu alguma garota como eles, que não seja de família rica, mas ninguém encontrou. De longe, eles veem garotas empolgadas com a futura festa do chá do príncipe, e comentam sobre a dificuldade em concorrer com esses caras nobres. Angélica, a noiva do príncipe, vai falar com ele e o clima parece estar tenso entre os dois. De repente, a garota de antes aparece e o príncipe chama ela pelo nome, Marie. A noiva fica com ciúmes pelo príncipe ser gentil com Marie. Mais tarde, Leon aluga um local e prepara a própria festa do chá. Quando chega a convidada, ela leva algumas amigas e um servo com ela. As garotas comem todos os doces e reclamam da quantidade e dos tipos de doce. Depois vão pra festa do chá de outro cara. Quando elas saem, Leon escuta uma confusão do lado de fora e encontra as meninas fazendo bullying com outra garota, chamando ela de plebeia e jogando papéis rasgados nela. Leon reconhece a garota como Olivia, a protagonista do jogo. Ele não queria se envolver na história do game, mas decide ser gentil com ela e convida ela para tomar chá. Enquanto come, Olivia mostra que é humilde e gentil. Depois do chá, Leon e Olivia recebem dicas da irmã dele, que fala para Olivia se aproximar de alguma garota importante da turma, dando algum doce de presente. Olivia não tem dinheiro, então a irmã de Leon sugere que ele pague. Com isso, Olivia consegue tomar chá com Angélica e as amigas dela, mas os comentários inseguros de Olivia fazem Angélica tratar ela com frieza, mas por dentro ela considera Olivia melhor que Marie. Mais tarde, na aula de exploração, Leon e Olivia veem Angélica gritando com Marie, que é defendida pelo príncipe. Olivia conta pro Leon que Marie é filha de um visconde que não é rico e que Marie sofre mais bullying do que ela. Os outros garotos nobres interferem na discussão da Angélica e o príncipe, e Leon percebe que alguns poucos garotos podem ter mais poder que as mulheres nesse mundo. Todos seguem para explorar a masmorra. Olivia demonstra alguma admiração por Leon, mas ele acha que não devem ficar próximos porque ela é a protagonista e deveria ficar com o príncipe. Olivia e Leon encontram umas formigas gigantes, mas ele derrota elas usando uma espada feita por Lucian. De repente, um bicho peludo pula do teto e morde o braço de Leon, assustando ele, mas Leon derrota a criatura com mais um golpe de espada. Várias outras formigas aparecem, mas finalmente chegam os nobres para lidar com elas facilmente. Depois do combate, Marie percebe um ferimento no braço do príncipe e usa uma magia de cura para ajudar ele. Angélica se preocupa com o ferimento, mas o príncipe nem liga para ela. Olivia também usa uma magia de cura em Leon para tratar a mordida que ele levou, então ela comenta que a magia é a única coisa em que ela é boa. Leon ainda tem dúvidas se deve se envolver com a protagonista, mesmo sendo figurante. Em outro lugar, nós vemos algumas garotas colocando fogo em um caderno. Depois é revelado que o caderno era de Marie. O príncipe confronta Angélica, mas ela fala que não sabe de nada. Mesmo assim, ele fala para ela ficar longe de Marie e dos nobres, inclusive dele mesmo. Angélica parece triste com a situação. Enquanto isso, Leon, Daniel e Raymond conversam sobre a falta de sucesso em conseguir uma esposa, sendo que as garotas mais gentis já estão se noivando com os caras ricos. Eles também comentam sobre o bullying sofrido por Marie e sobre o príncipe Julius ter ficado furioso com Angélica. Leon se lembra que no jogo também tem um evento em que ele fica furioso com ela, mas seria um momento mais avançado da história. Depois, na biblioteca, Leon fala com Olivia e ela conta sobre uma atitude estranha de Marie quando Olivia tentou falar com ela, mas de repente eles ouvem um barulho perto de uma prateleira de livros e quando vão olhar, é mostrado Marie beijando um dos amigos ricos do príncipe. Quando Marie sai da biblioteca, nós descobrimos que ela sabe que esse é o mundo de um jogo Otome e parece estar aproveitando tudo. Ela encontra o príncipe no corredor e ele se oferece para pegar um criado para ela, pois acha triste uma mulher andar sozinha. Jenna, a irmã de Leon, vai até o quarto dele e pergunta se ele conhece a Marie. Eles falam sobre o bullying que ela anda sofrendo e Jenna fala para Leon não se envolver com ela, nem com o príncipe ou com a Angélica. Quando Jenna sai, Leon pede pro Lucian reunir informações sobre a Marie e a Angélica. Depois, em uma festa do final do semestre, Leon e os dois amigos são rejeitados por várias garotas até que escutam a confusão entre Angélica e Marie. Julius defende a Marie como sempre e os outros nobres também, até que o príncipe e todos os amigos dele revelam que amam Marie. Nesse momento, Angélica joga uma luva em Marie, desafiando ela para um duelo. O clima fica tenso, mas todos os nobres se voluntariam para lutar por Marie, e ninguém se dispõe a ajudar Angélica. Vendo isso, Leon se lembra que no jogo esse evento de duelo também acontece, e quando Angélica é derrotada, ela vai parar com um senhor feudal insuportável do interior. Angélica está disposta a lutar por si mesma contra o príncipe, mas
por algum motivo Leon não consegue só assistir. Mesmo sem gostar de Angélica, ele se voluntaria como campeão dela, dizendo que só não gosta do príncipe Julius e os amigos dele. Nesse momento, descobrimos que com a ajuda de Lucien, Leon ficou sabendo que Marie também é uma pessoa de fora desse mundo. Os nobres se sentem confiantes e as garotas dão os termos do duelo. Angélica exige que se Leon vencer, Marie ficará longe do príncipe, e Marie só exige que Angélica pare de fazer coisas maldosas, tentando imitar um diálogo do jogo. O duelo fica definido para ocorrer em uma arena, e Leon terá que enfrentar o príncipe e os 4 amigos dele, um de cada vez. Mais tarde, Angélica vai falar com Leon e pedir para ele desistir do duelo porque não precisa arriscar a vida por ela, mas Leon fala que tá cansado de procurar uma esposa e no momento só quer bater em alguns caras e desistir da academia. Quando chega o momento do duelo na arena, os combatentes se preparam para a batalha, que será feita com armaduras gigantes. Julius e os outros caras já estão com as armaduras no local, todas coloridas conforme as cores de roupas e cabelos dos personagens. E depois chega a armadura de Leon, chamada Rogans, que é toda cinza e parece ser um pouco maior do que as outras. As pessoas riem da armadura de Leon por parecer antiga e muito pesada, já que as armaduras modernas são mais focadas em velocidade e mobilidade. O primeiro oponente de Leon é Brad, um cara de cabelo roxo usando armadura roxa. Ele puxa uma lança e fica se gabando. Também é mostrado que ele tem outras 4 lanças flutuantes nas costas da armadura. Então Leon pega a lâmina número 1 da Rogans, que acaba sendo uma pá. Lucien avisa que foi o próprio Leon que designou essa pá na armadura quando usou para testar como ferramenta de escavação na ilha dele. Mesmo assim, quando a luta começa e Brad ataca com a lança, ao mesmo tempo que dispara as outras lanças na direção de Leon, ele consegue desviar de todos os ataques facilmente e acaba acertando um ataque com a pá, que é o suficiente para derrubar a armadura de Brad. Todos ficam impressionados porque a Rogans, apesar de ser tão blindada e pesada, demonstrou uma velocidade incrível. O segundo a lutar é Greg. Ele tem cabelo vermelho e a armadura da mesma cor. Lucien percebe que a armadura de Greg teve vários reparos feitos, o que indica que ele é um combatente experiente, mas Leon já sabia disso por ter jogado o jogo. A luta inicia e Greg ataca várias vezes com um tipo de machado de múltiplas lâminas, mas Leon defende os ataques usando a pá. Ele se lembra que no jogo Greg era determinado e habilidoso, mas tinha pouco espaço para itens na armadura. Em seguida, Leon começa a atacar e consegue acertar todos os ataques com a pá, até derrubar a armadura de Greg. Para humilhar o cara, Leon começa a arrancar os braços e pernas da armadura, até Greg sair e falar que vai lutar mesmo sem a armadura, armado com um pedaço de metal. Leon aproveita para ridicularizar o oponente, chamando ele de inseto e dizendo que isso é por ele menosprezar outras pessoas mais fracas. Os juízes declaram Leon vencedor porque a armadura de Greg tá fora de combate. O próximo oponente é Chris e ele usa uma armadura azulada portando uma espada. Chris é um espadachim e Leon sabe que a única arma que ele usa é só uma espada. No primeiro ataque de Chris, Leon se afasta e ativa os drones da Rogans, que disparam vários ataques elétricos à distância. Chris reclama desse ataque, mas Leon comenta que isso não é contra as regras. Nesse momento, ele também se gaba e pergunta se deve pegar mais leve com os oponentes. Quando Chris avança para dar um ataque em Leon, ele se defende com a mão de Rogans e quebra a espada do adversário. Desarmado, Chris assume a derrota. Depois disso, ocorre uma pausa, e quando tá voltando, Lucien avisa pro Leon que Jenna armou explosivos na Rogans a pedido de Gilk, o próximo adversário. Lucien avisa que isso poderia eliminar o piloto se fosse uma armadura padrão. Como não é o caso, Leon nem se preocupa. Assim que o combate começa, Gilk, usando uma armadura verde, lança uma granada de fumaça, e depois usa uma função mágica da armadura para voar, e lá de cima ele lança outro explosivo, porém nem arranha Rogans. Sem opção, ele usa uma magia para ativar os outros explosivos. Depois de uma grande explosão, Gilk pensa que venceu, mas quando a poeira baixa, ele percebe que a Rogans não tá mais lá. Em seguida, Leon chama a atenção dele, mostrando que também pode voar e conseguiu chegar acima de Gilk sem ele perceber. Do alto, os dois conversam e Gilk ameaça a família de Leon, mas Lucien gravou o que Gilk falou para usar isso contra ele se precisar. Gilk tenta o último ataque usando o machado. Leon defende com a pá e revida com um golpe que derruba a armadura dele no chão, finalizando a luta. Frustrada com as derrotas até agora, Marie se lembra de como esses caras eram fracos no jogo e faziam ela perder, o que fez ela pedir pro irmão jogar pra ela. Finalmente, o último oponente, o príncipe Julius, se prepara pra luta. A armadura dele é branca com detalhes dourados e azuis, e porta uma espada na mão direita e um escudo na mão esquerda. Essa é a armadura mais forte até agora, então Leon começa atacando, e o príncipe defende com o escudo e revida com a espada, mas Leon também consegue se defender. Eles trocam mais alguns golpes enquanto conversam sobre as garotas.
O príncipe declara que ama Maria porque ela ama ele do jeito que ele é e entende como ele se sente por dentro. Leon sabe que ele tá sendo enganado e fala que Angélica ama ele de verdade, mas Julius não acredita. Vendo Angélica chorar, Olivia grita da plateia dizendo que ela realmente ama o príncipe, mas ele continua sem acreditar. Leon fica provocando Julius até ele avançar em um ataque, mas Leon consegue desarmar o príncipe tirando a espada e o escudo dele, segurando ele pelas mãos da armadura. Quando vê que o príncipe não pode ser convencido a ficar com Angélica, Leon usa Lucian para acionar um ataque de forma segura sem colocar a vida de Julius em perigo. Um ataque de energia chamado Impacto é disparado pela mão de Arrogance e despedaça a armadura do príncipe, fazendo ele cair no chão inconsciente, garantindo a vitória. Depois de tudo, Angélica vai ver Julius na enfermaria, mas ele continua dizendo que não poderia amar ela. Com a ajuda do pai de Angélica, que fica agradecido por Leon ter defendido a filha dele, Leon consegue se livrar das punições externas por ter confrontado o príncipe, garantindo a segurança da família dele, e finalmente conseguindo ser expulso da academia e se livrar dessa caça às esposas. O pai de Angélica fala pro Leon que a filha dele vai precisar de algum campo distante para descansar. Angélica e Olivia vão passar as férias na ilha de Leon e as duas parecem se dar bem. Enquanto os três conversam, Angélica admite que tem vontade de se vingar de Maria, e Leon diz que sabe a melhor forma de se vingar de alguém, que na verdade é se tornar feliz, pois tentar deixar outra pessoa infeliz é perda de tempo, e faz mais sentido gastar o tempo consigo mesmo. Angélica concorda e Olivia se oferece para ajudar nessa vingança. Por outro lado, o príncipe e os outros nobres contam para Maria que abriram mãos dos títulos de nobreza e heranças para poderem ficar com ela, e essa notícia deixa ela decepcionada. Enquanto isso, a família de Leon recebe uma mensagem sobre o ocorrido. Por ter feito tudo aquilo para advertir o príncipe, Leon recebeu um título de cavaleiro de 6ª classe, que é ainda maior que o de barão, e além disso, a expulsão dele da academia foi anulada ao receber esse título. Então a busca por esposa continua. Quando as aulas voltam, Leon abre uma cafeteria junto com Daniel e Raymond. Angélica e Olivia também trabalham como garçonetes. A rainha Milene, mãe de Julius, aparece no festival da academia, mas sem revelar ao público, e conversa com Angélica pedindo desculpas pelas atitudes do filho. O ex-príncipe também abre uma cafeteria com os amigos e com Maria, e as garotas da academia fazem fila para entrar, sendo assim uma concorrência injusta com a cafeteria de Leon. Quando Milene entra com Angélica na cafeteria, elas veem Leon sendo humilhado por uma garota filha de um visconde da família rival a de Angélica. Leon se segura e trata a cliente com gentileza, até que um dos servos dela dá um tapa nele. Quando Leon percebe que a rainha tá ali, ele perde o controle e dá uma surra nos servos da cliente, e por fim revela que aquela é a rainha e que a família dessa garota não vai querer problemas com ela. A única pessoa que faz Leon voltar ao normal é o professor que ensinou sobre a festa do chá, a quem o Leon se dirige como mestre. Ele repreende Leon e vai preparar um chá, enquanto a rainha diz que tá brava, e Leon pede desculpas humildemente, mas Angélica avisa que ele só tá brincando. Por fim, a rainha pede desculpa a Leon pelo comportamento de Julius, mas repreende ele por ter resolvido as coisas de forma violenta, porque poderia ter sido mais amistoso. Depois de um tempo, quando estão só Leon, Olivia e Angélica na cafeteria, chega uma menina de cabelo azul chamada Carla Wayne, que pede ajuda pra ele com um assunto da família dela. Mais tarde no quarto, Leon conversa com Lucian, dizendo que vai ajudar Carla nos dias depois do festival. No dia seguinte, ocorre uma corrida de motos voadoras, e Leon ganha bastante dinheiro em apostas com a ajuda de Lucian, que calculou os vencedores pra ele. Gilk, que também tá na corrida, é alvo de vários outros pilotos que batem várias vezes na moto dele. Mesmo assim, ele consegue vencer, mas acaba ferido. Depois é revelado que os outros pilotos fizeram isso a mando de Clarice, a ex-noiva de Gilk, com quem ele terminou por estar apaixonado por Marie. Como Angélica faz parte do comitê executivo, será ruim pra ela se não tiver nenhum substituto no lugar de Gilk. Então Leon decide participar, já que o pai dela ajudou ele depois do duelo com o príncipe. Antes da corrida, Leon conversa com Dan, que é piloto favorito da corrida. Ele é um seguidor de Clarice e explica que ele e os outros realmente admiram ela, e que ele não vai se segurar nessa corrida apesar de ter algo em comum com Leon. Os dois odeiam Gilk. Quando Dan se afasta, Lucian avisa pro Leon que fez as modificações na moto. Depois de um tempo, a corrida começa e vários pilotos atingem Leon, mas nem todos são seguidores de Clarice. A maioria só tá com raiva por ter perdido dinheiro pra ele nas apostas. Por sua vez, Leon diminui a velocidade e deixa os outros pilotos passarem na frente. Então ele aproveita para ativar a modificação feita por Lucian, que deixa a moto extremamente rápida. Ele ultrapassa todos facilmente e vence a corrida, mas no final Lucian avisa que ele forçou demais e o motor da moto explode, fazendo Leon cair. Por sorte, Dan salva ele. Mais tarde, Leon comemora por ter recebido tanto dinheiro apostando em si mesmo e cobra um favor de Gilk por ter corrido no lugar dele. Ele pede pra Gilk pedir desculpa pra Clarice e Gilk obedece. Com essa atitude, Clarice percebe que apesar de estranho, Leon é gentil. No outro dia, Carla, a garota que pediu ajuda a Leon, vai até o quarto de Olivia e pede pra ela ajudar também. Porém, Carla
Carla tá acompanhada de Stephanie, a garota loira que tava humilhando Leon na cafeteria. Essa mina faz bullying com Olivia por ela ser plebeia e bolsista na escola, dizendo que Olivia é só um pet de Angélica e que Leon só tá interessado no corpo dela porque não conseguiu nada com outras garotas. Por sua vez, Leon conversa com Lucian, falando sobre piratas do céu que andam atacando as terras de Carla. Os piratas possuem um item essencial para a protagonista, que no jogo é um dos 3 itens que transformam Olivia na Santa Donzela. Um deles é o bracelete sagrado que tá na masmorra do palácio. O outro é o colar sagrado que será encontrado nesse evento. E o terceiro é o cajado sagrado que tá no templo do reino. Leon ainda comenta que não queria se envolver nesses eventos da história, mas como os alvos românticos da protagonista são inúteis agora, ele pretende fazer isso para manter o enredo. Lucian questiona se isso não pode tornar Leon o alvo romântico de Olivia, mas Leon tem certeza que não, porque ele é só um figurante. Leon também comenta que sabe que Stephanie tá por trás desse evento e que foi ela que atraiu os piratas do céu. Depois eles vão para o transporte, que é uma nave de Leon chamada Partner. Carla chega com Olivia e mais 2 caras para ajudar, que acabam sendo o Brad e o Greg, amigos de Julius. Depois de um tempo de viagem, os piratas se aproximam da Partner. Os inimigos saem dos dirigíveis usando armaduras de combate. Leon prepara o Rogans e avança em um dos inimigos de armadura, derrubando ele com um só golpe. Os outros começam a atirar, mas Leon desvia dos ataques e pega outro inimigo e joga ele contra o terceiro cara, derrubando os 2 de uma vez. As 3 armaduras caem em cima da Partner, enquanto Leon vai pra cima dos inimigos restantes. Greg e Brad pretendiam roubar armaduras dos inimigos para entrar na batalha, mas nenhuma das que caíram na nave tá em bom estado. Os piratas começam a fugir, mas Lucian ativa os mísseis da Partner e atinge os dirigíveis. Depois da batalha, eles capturam os inimigos e levam os bandidos na nave. Nas terras da família Wayne, eles contam pro pai de Carla o que aconteceu, mas ele fica sem entender, já que as terras não estavam sendo ameaçadas por piratas. Carla tenta pôr a culpa em Olivia, mas depois de muita pressão por parte de Leon, ela admite que foi Stephanie quem mandou fazer isso. Infelizmente, eles não conseguiram o item pra Olivia, mas Leon comenta com Lucian que a força principal dos piratas ainda tá por aí. No dia seguinte, durante o café da manhã, Leon fala com Greg e Brad sobre os piratas. Ele fala que tem a localização da força principal, mas a conversa é interrompida por Lucian, que avisa que os piratas atacaram primeiro, e é mostrado que os dirigíveis estão se aproximando da Partner. Greg e Brad imploram para participarem da batalha também. Os disparos dos piratas atingem os escudos da Partner, mas não causam dano na estrutura. Quando vê a confusão lá fora e a Rogans passando por uma janela, Olivia corre pro convés da nave na intenção de ajudar Leon. Alguns drones tentam impedir ela de sair, mas ela grita com eles, e aparentemente eles obedecem. Lá fora ela se depara com uma armadura gigante e avermelhada dos inimigos que estende a mão para pegar a garota, mas no último instante ela é salva por Brad, que tá usando uma armadura dos piratas aparentemente consertada. Enfurecido, o inimigo corre até Brad e acerta um soco na armadura, derrubando ele. Greg também aparece de repente com outra armadura dos piratas e tenta atacar com uma lança, mas a armadura vermelha é muito resistente. Enquanto isso, Leon na Rogans derrota vários outros piratas, mas Lucian avisa que o líder deles está no convés e Olivia tá em perigo. Ele explica que os robôs da nave foram desligados por algum motivo desconhecido. Como os outros 2 estão tendo dificuldades, Leon vai até o convés para enfrentar o líder dos piratas e destrói a armadura vermelha facilmente, fazendo o pirata sair de lá. No meio dos destroços, Leon encontra o colar sagrado. Depois da batalha, Olivia percebe que Brad se feriu e cura o ferimento dele, e depois Leon e Greg carregam ele para dentro da nave. Depois de Leon ter falado que Brad e Olivia formam um belo casal, além de elogiar a força de Greg e ainda falar com Olivia formalmente, tudo isso para tentar direcionar a história do jogo de volta ao caminho certo, porque Leon quer voltar a ser um figurante e quer que Olivia siga com alvos românticos da protagonista como deveria ser. Um tempo depois, Greg e Brad recebem uma recompensa, e é explicado que Leon declarou que só ajudou esses 2 na batalha, dando mais créditos para eles e pedindo para as famílias deles restaurarem os títulos e heranças que eles perderam. Para retribuir, eles falam com a rainha e ela promove Leon para a 5ª posição inferior como cavaleiro. Isso vai totalmente contra os planos de Leon de voltar a ser só um figurante. Para piorar, ele também recebe uma carta do pai de Clarice, dizendo que deu a ele uma moto flutuante como agradecimento por ter ajudado a filha, e também recomendou formalmente que ele fosse promovido para a 5ª posição superior depois de se formar. Com a volta às aulas, os alunos são levados em uma excursão. Leon, Olivia e Angélica passam por uma ilha com aparência tradicional asiática. O lugar é bem bonito. Os 3 acabam se reunindo em um santuário, onde uma menina de cabelo preto apresenta o local. Eles fazem doações e orações e no final a menina dá 3 amuletos para eles. No jogo, esses amuletos são itens de suporte. O grupo divide os itens e Leon acaba ficando com o amuleto da sorte em batalhas, que aumenta os atributos físicos e habilidades do personagem. Durante a volta da excursão, Lucian comenta sobre Leon não ter explorado a masmorra pelo bracelete, considerando que Maria também deve estar à procura dos itens da protagonista. Leon tá tranquilo, pois acredita que ela tenha jogado o game e não fará nada estúpido
rápido que levará à rota das guerras. De repente, os alarmes da nave disparam e Leon percebe que estão cercados por naves e monstros do Ducado Fanos, que pertenciam ao Duque do Reino, mas que declarou a independência. Porém, eles deveriam aparecer só na parte final do jogo. Nesse momento, aparece um holograma gigante da princesa do Ducado, Ertrudes Fanos, e ela passa a mensagem de que está declarando guerra contra o reino e pede para eles se renderem. Um cara chamado Garré vai até o convés da nave dos estudantes e pede para levar como reféns os filhos de nobres e pessoas importantes. Angélica se oferece para ser levada como refém em troca de deixar os outros irem embora. Reconhecendo que a família de Angélica é importante, Garré aceita, mas Leon tenta impedir, porém outros estudantes seguram ele. Garré fala para castigarem Leon e sem opção os estudantes obedecem, dando uma surra nele. Olivia também tenta impedir Garré, mas outras garotas seguram ela. Uma chega até dar um tapa na cara dela, então Angélica é levada. Chris, que também estava na nave, vai até a cela onde Leon foi preso pelos estudantes. Ele pede ajuda para que os dois enfrentem os inimigos, mas Leon não quer lutar pelos covardes que nem sequer tentaram ajudar Angélica, mas quer convencer os alunos a lutarem juntos. No pátio, Chris tenta convencer os outros, mas ninguém acredita que sejam capazes de enfrentar o Ducado. De repente, Leon dá um disparo pro alto com uma espingarda para chamar atenção. Ele é mais agressivo, xinga todos e diz que deveriam cair lutando em vez de serem eliminados sem fazer nada. Deirdre Roseblade, a filha de um poderoso conde, fica ofendida com os comentários de Leon e ele aproveita para continuar alfinetando os alunos, falando que não merecem ser chamados de nobres pois não têm a coragem ou o orgulho dos antepassados. Todos ficam bravos, mas o discurso dá certo, os alunos decidem se defender com as próprias magias. Com tudo pronto, Leon usa a moto voadora para tentar chegar na nave monstro da princesa e resgatar Angélica. Ele comenta com Lucian que a princesa Ertrudes tem uma flauta mágica. Enquanto isso, Chris usa uma das 6 armaduras que tinha na nave dos estudantes e comanda outros 5 estudantes também de armadura. Ao mesmo tempo, os outros alunos realizam disparos mágicos contra as criaturas e fazem barreiras para proteger a nave. Alguns acabam tendo que lidar com os monstros que passaram pela barreira e enfrentam eles com armas físicas. Deirdre usa a magia Furacão de Rosas para expulsar as criaturas mais próximas, enquanto Olivia cura os estudantes feridos. De repente, a nave é atingida por um disparo de canhão e os alunos percebem que uma nave inimiga está preparando disparos de canhões múltiplos. As garotas reconhecem que não vão conseguir deter esse ataque com as barreiras mágicas. No desespero, Olivia corre pelo convés em uma cena emocionante e acaba criando uma barreira gigante em volta de toda a nave, que protege dos disparos de canhão. Além da barreira, ela faz vários disparos mágicos nas criaturas ao redor. Vendo isso, os outros ficam admirados e até Deirdre reconhece que Olivia manda bem nas magias. E não é à toa que ela entrou na academia como bolsista. Leon fica surpreso com o desempenho de Olivia, que se tornou a super donzela sem os itens mágicos. Lucian comenta que com toda a proteção que recebeu de Leon, Olivia pode focar mais nos estudos e acabou melhorando ainda mais as magias. Com isso, Leon pode aproveitar para chegar logo na nave monstro. E Lucian seleciona a rota mais curta, que é pela boca da criatura. No local onde estão a princesa e a Angélica, Leon chega abrindo um buraco no chão com a moto e dispara em todos os guardas. Depois ele pula da moto e acerta um golpe em Garré, derrubando o cara de uma vez. Então Leon aponta a arma para a princesa. Ela tenta enganar ele com uma conversinha, mas ele percebe a criada atrás dela e dispara na criada também. Finalmente, a princesa entrega a flauta que ela supostamente usa para controlar as criaturas, mas Lucian avisa que essa é falsa, a verdadeira tá com a criada. Angélica vai até a criada para pegar a flauta verdadeira e percebe que Leon usou munição de borracha e só deixou os inimigos inconscientes. Finalmente, eles fazem a princesa de refém e levam ela até a nave dos alunos. Infelizmente, Garré declara que a princesa morreu para que os soldados possam atacar com tudo. No convés, Ertrudes explica que ela é descartável e o ducado não será detido facilmente. Ela libera a magia da flauta à distância, tirando o controle das criaturas para que elas possam atacar a nave mesmo com a princesa ali. Leon fica preocupado porque Olivia tá exausta por usar tanta magia. Ele sai de moto para enfrentar os inimigos de novo. Com o poder do amuleto, Angélica consegue conjurar lanças de fogo e acertar vários monstros inimigos, inclusive um que quase acertou Olivia. Preocupada, Angélica vai até Olivia, que fala que se esforçou para tentar merecer a amizade de Leon e Angélica, mas Angélica declara que gosta muito delas e que considera ela uma amiga de qualquer jeito. De repente, a nave é atingida e o impacto quase derruba ela, que fica pendurada na beirada por uma mão, mas Olivia aparece para salvar ela, porém quando consegue puxar, a nave é atingida de novo e Olivia acaba caindo. Felizmente, Leon desce com a moto para salvar ela da queda. Lucian consegue pôr a moto na mesma velocidade de queda e Leon pega Olivia no ar sem problemas, um pouco antes de chegarem na água. Antes de subir, Leon diz que vai levar ela de volta para a nave, mas fala com ela formalmente, e isso chateia Olivia. Ele diz que eles não podem ficar juntos e que ela deveria ficar com um dos nobres, mas Olivia não gosta de nenhum deles, e finalmente emocionada declara que ama Leon. Por fim, Leon parece balançado com a declaração e começa a subir com a moto. Ele finalmente chama ela de Lívia, que é o apelido que ela gosta, e aí ela fica feliz.
Chris. De volta no convés, o ataque continua, mas chega a nave partner de Leon, que foi chamada remotamente por Lucian, e começa a disparar nas naves inimigas. Leon também se prepara e entra na Arrogance, que foi trazida pela partner. Enquanto Leon enfrenta diversos inimigos, a partner envia cápsulas de resgate para os alunos no convés. De repente, aparece um novo inimigo de armadura preta, que Leon reconhece como o Cavaleiro Negro. Lucian envia drones da Arrogance para atacarem o Cavaleiro Negro, mas ele desvia e destrói os drones e em seguida vai para cima de Leon. O Cavaleiro tenta atingir ele com a espada, mas Leon se defende com a espada da Arrogance. Com o rifle na outra mão, Leon tenta disparar, mas o Cavaleiro chuta o rifle para cima. De repente, Leon guarda as armas e decide lutar só com a armadura. Um soldado inimigo vai para cima de Leon, mas ele consegue segurar o cara e despedaçar a armadura dele com um ataque impacto, um ataque de energia que sai da mão da Arrogance. Então o Cavaleiro Negro aproveita a chance para pegar Leon de surpresa e acerta um corte no peito da armadura de Leon. Ele tenta usar o impacto de novo, mas o Cavaleiro desvia. Lucian sugere usarem a nave principal, mas Leon não quer eliminar o inimigo. Com o novo ataque do Cavaleiro, Leon se defende com o braço da Arrogance e tenta acertar o impacto novamente, ainda sem sucesso. O ataque seguinte do Cavaleiro acerta o ombro da Arrogance. Leon tenta novamente usar um impacto, mas o oponente chuta a mão dele, desviando o ataque de novo. Em uma nova investida, o Cavaleiro Negro consegue fincar a espada no peito da Arrogance. Nesse momento, Leon sai da armadura enquanto Lucian controla a Arrogance para continuar segurando a armadura do inimigo. Leon vai até a entrada da armadura do Cavaleiro apontando o rifle para ele. O Cavaleiro pede para ser eliminado, mas Leon só algema o cara. De repente, Garrel usa um último recurso que sobrou da nave monstro e dispara um sinalizador mágico que começa a atrair milhares de monstros pro local. Leon não se desespera e fala para Lucian dar um jeito nisso, e ele finalmente ativa a nave principal. Do céu começam a ser disparados vários raios de energia, atingindo todos os monstros ao redor e derrotando todos eles rapidamente. Com essa vitória, Leon fala pro Cavaleiro voltar ao ducado e explicar direitinho como é o poder do reino. Ele ainda se gaba, falando que esses militares, com todo o poder que tinham, não conseguiam derrotar uma nave civil que só tinha alunos, então o ducado não terá chance se tentar atacar o reino de novo. Depois de tudo, os estudantes voltam para as vidas normais, e as meninas ficam sabendo que Leon deu o crédito da vitória pro Chris. Ele dá a desculpa de que essa é uma decisão política sofisticada e Angélica entende que com isso a família de Chris vai aceitar ele de volta. Olivia acha gentil da parte dele, mas mal sabem elas que ele só fez isso para não ganhar mais atenção e poder do que já tem. Depois é mostrado que o ex-príncipe e seus amigos construíram uma nova armadura, combinada com as cores deles que pretendem usar para derrotar Leon. Eles desafiam Leon para um novo duelo. Na arena, a luta começa e quem pilota a armadura nova é Greg, pois todos os outros confiam mais nas habilidades dele. Leon, por outro lado, pretende perder de propósito, porém quando a luta começa, Lucian avisa que a armadura de Greg tá prestes a explodir porque a estrutura tá mal feita e as temperaturas internas estão elevadas. Leon tenta avisar que Greg tem que sair da armadura, mas nem o Greg nem o juiz dão ouvidos e ele continua atacando. Sem outra opção, Lucian sugere desmontar a armadura sem machucar Greg, então eles usam o impacto da Arrogance, despedaçando a armadura do oponente para salvar a vida dele. Depois do duelo, Leon participa de uma cerimônia de condecoração por ter capturado a princesa do ducado. Ele ganha o título de Visconde, que é de alto escalão. O mestre de cerimônia cita que ele está sendo condecorado como tal por recomendação das famílias de todos os nobres amigos do príncipe, além da família de Clarice e da família Roseblade. Após a cerimônia, Leon anda cabisbaixo porque só queria ser um baronete do interior, mas acabou ganhando títulos de muita importância. Lá fora ele encontra Olivia, que ainda tá esperando uma resposta sobre o que ele sente por ela, e ela diz que vai continuar esperando. Quando ela se afasta para falar com Angélica, Leon continua andando, ainda sem saber com qual das duas ele gostaria de se casar, e Lucian compara ele com Maria por usar informações da vida passada e ter à disposição os alvos românticos do jogo para escolher, que no caso dele são Olivia e Angélica. E assim a gente chega ao final do anime, e eu quero saber aqui embaixo nos comentários o que você achou desse anime, e eu já peço também sua inscrição aqui embaixo, que é muito importante aqui pro canal, e mais importante ainda é a ativação do sininho para você não perder os vídeos novos aqui do canal. E galera, deixa um gostei aqui embaixo também para ajudar esse vídeo e mais gente conhecer esse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!